eu sou a Alexandra. Eu sou Dulce. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos sim ginecologistas, mas aqui nós somos mulheres apaixonadas pelo universo feminino. E a gente está aqui para conversar não só sobre saúde feminina, mas sobre todo e qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem se interesse por pepeca. Tudo isso com muita risada, sem tabu, sem limites e sempre com muito vinho, claro. E hoje, esse vinho que a gente vai tomar foi uma maldade do Fábio, da Vino Nobile. Quando eu contei pra ele que o tema de hoje era menopausa precoce, ele me mandou esse rosézinho português aqui, Mina Velha. Imperdoável. Isso é bullying, Fábio, sem comentários pra você. Claro, a gente brinca, mas o fato é que quando uma mulher ganha o diagnóstico de menopausa precoce, ganha, né? Porque pá, cai no colo. De menopausa. E ainda mais quando a menopausa é precoce, e a gente já fala a respeito desses conceitos, é assim que essa mulher sente o primeiro impacto. É isso que eu escuto. Socorro, mas eu tô velha, eu vou ficar velha? É difícil. E para conversar sobre esse processo, essa grande jornada da mulher, essa busca, e a menopausa é sim uma grande jornada, que eu vivo isso no meu dia a dia. Eu falo que eu não tô aqui como gineco, como mulher, mas é meu dia a dia. A gente trouxe aqui a Dani Sheila. A Dani tem agora 52 anos, 2 filhos adolescentes, socorro, Dani. E a Dani criou um perfil do Instagram interessantíssimo, que é o Antes dos 50, em 2018, para tentar entender e lidar com a própria jornada, com todas as transformações da menopausa e tudo que ela pode trazer para o nosso corpo, para nossa mente, acho que principalmente para nossa mente. Ela está há 9 anos na pós-menopausa, ou seja, mais de 10 anos no climatério, né? E aí ela se dedica a estudar o assunto e compartilhar na primeira pessoa a vida dela, a experiência dela nessa grande jornada menopáusica, esse grande navio que é a menopausa. Dani, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Dani, o teu perfil é interessantíssimo e antes de eu saber de você e entrar em contato com você, eu já te seguia. E eu vou te falar que eu te seguia quando você tinha lá 2.000 seguidores, tá? E a coisa foi crescendo absurdamente muito rápida. E são 10 anos de climatério. Ou seja, mais de 10 anos. Porque a gente sabe que quando a gente menopausa, a gente já está no processo de perimenopausa há pelo menos 2 a 5 anos. E eu queria que você contasse aqui, do ponto de vista da mulher, da paciente, não do outro lado da mesa, que sou eu contando como é que é. Como é que foi tua jornada inicial? Porque você não pode contar como é que é, só eu e a Dani podemos contar. Eu tô em Nós podemos contar como é que é. A doutora Ali não vai poder contar como é que é. Eu tô em pele. Tô em pele, Mas eu quero saber de você, como é que foi esse processo, essa jornada, esse caminho, até você chegar até aqui hoje? Pois é. Bom, mais uma vez, obrigada por estar aqui. É super importante ter um espaço para falar sobre menopausa precoce. Eu acredito que cada vez mais a gente tem ganhado espaços em diferentes frentes para poder falar sobre isso, e eu acho que isso é fabuloso, é realmente o que vai trazer, é a nossa salvação. Eu falo que climatério, que menopausa tá na moda, tá na mídia, isso é ótimo pra gente, porque ninguém falava disso até então. É verdade, não. Há 10 anos? 12 anos? Não. Não. Eu acho que a minha história vem um pouco disso mesmo, assim, de eu ter passado por esse período, pela perimenopausa, que, assim, há 4, 5 anos atrás, eu não sabia que existia a palavra perimenopausa, era tudo menopausa, a mulher, se falava, a mulher está na menopausa, a mulher está entrando na menopausa, ela está vivendo a menopausa, era tudo menopausa, quer dizer, uma palavra só para definir essa loucura que é a menopausa chegando na vida de uma mulher. Esse turbilhão. Essa coisa que eu não tinha informação nenhuma sobre isso, e hoje, assim, né, eu sei que tem muitas mulheres que também não têm informação, não é porque a gente está aqui falando sobre menopausa que todo mundo lá fora está bem informado. Mas eu vivi a perimenopausa, assim, sem saber que eu estava vivendo a perimenopausa, as primeiras transformações, que para mim, no caso, pegou muita parte emocional, só que eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Com que idade você percebeu os primeiros sintomas quando você faz a leitura ali? É bem, assim, eu não tenho essa
essa clareza muito grande, assim. Mas o que eu tive, assim, foi um ponto, assim, eu acho que foi uma ruptura, que mais ou menos com uns 41 anos eu fui fazer laqueadura, porque eu já tinha tido filhos, enfim, que não tinha mais pretensão de ter filhos com essa idade. E eu fui fazer a laqueadura e quando eu terminei, no período de recuperação, eu tive síndrome do pânico. Eu comecei a desenvolver, assim, um quadro de taquicardia, aí aquilo não passava, aí aquilo prejudicava o meu trabalho, daí eu falava, ai não, acho que eu tô com fome. Aí eu ia lá, comia, não passava. Ai não, acho que eu vou tomar um banho para relaxar, aquilo não passava. E foi até que eu cheguei realmente, assim, a ficar hospitalizada mesmo por conta disso. Dani, alguém te contou que a laqueadura poderia diminuir a vida desse teu ovário por redução da alimentação dele, da vascularização? Ninguém te contou? Mas hoje você sabe disso, eu também não tinha Hoje noção. você sabe disso? Não. Que a laqueadura pode ter sido Gente, não sei. Sabe aquela pedrinha que tá equilibrada em cima de um cume bem no papalégua, sabe? Aí passa o papalégua, bibi, um troço, Sim. vai, é o equilíbrio instável. Então, assim, a laqueadura, ela diminui a irrigação de sangue pro teu ovário. Isso pode antecipar a tua menopausa em cerca de 2 a 5 anos, tá? E esse ovário já entra em sofrimento logo depois da cirurgia, porque ele passa a receber menos sangue. Então, você tá contando isso, é muito significativo, tá? É porque a gente tem um vasinho que vai bem debaixo da tuba uterina, ou trompa, como eu queira chamar. Aquela artériazinha, ela cresce junto com a tuba e ela vai até a pontinha da tuba e ali ela vai chegar no ovário. E outra artéria, ela vem pelo ligamento largo. Então, é um marco que faz em algum momento ali. Algumas mulheres têm essa artéria da tuba dominante. E outras mulheres têm a outra artéria dominante. Isso. Nas mulheres onde você faz a laqueadura, e quando você faz a laqueadura, você pinça, amarra e corta. Muitas vezes esse vasinho que tá ali na tuba é o dominante. E você soltou na tuba, entendeu? E aí a única artéria que sobra pro ovário é aquela outra colateral, que às vezes é menor, tem menos calibre. Não dá conta. E daí o ovário começa a murchar. Mas conta, a diminuir a produção. Tá, conta. Isso é o que, de um tempo pra cá, a gente tem evitado muito de fazer por laqueadura. Isso que a gente evita Nós não queremos fazer laqueadura, porque por além de outros fatores, né, a questão de alteração de fluxo menstrual, algumas aumentam hormonal mesmo. Eu falo que eu sou da Sociedade Protetora dos Ovários, né? Sim. Então vamos proteger nossos ovários. É verdade. Mas aí você é nítido, né? Você fez laqueadura e começou a perceber coisas, né? Assim, foi muito em seguida, assim. Eu passei a semana, aquela semaninha de 7 dias de repouso ali e tal. Aí eu comecei a minha vida normal, tá? E eu tinha essas crises, assim, eu me lembro, eu acho que isso foi mais ou menos em setembro que eu fiz. Eu levei isso, assim, quando foi em dezembro eu fui internada, porque realmente eu tava, assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi internada? Fui internada. Por causa da questão psíquica. Por causa da questão da síndrome. Não tinha nada com a parte de princípio era uma síndrome de pânico, né? Mas eu não sabia o que era. Quadro psiquiátrico que tinha aberto. Sim, você chega lá, você tá passando mal, teu coração tá disparado, mas você acha que você tá tendo um ataque do coração, mas não é uma sensação, é uma reação e tal. E aí recebi o diagnóstico de síndrome do pânico e comecei a tratar, e, né, enfim. Junto com isso, eu já desenvolvi hipotireoidismo. E então, assim, foi muita coisa junto, assim, né? Clássico. Desandou o bolo. Clássico. E aí foi até que aos 43 anos já estava na pós-menopausa. Ô, dó. Você já maio de 2014. alterou o teu exame com 43 anos. Você já tinha, assim... hormonal não chegou a fazer, né? Dos 41 até os 43, eu já comecei a entrar nessa fase de ciclo menstrual irregular e tal. Só que daí eu fiquei, acho que uns 8 meses, 9 meses sem menstruar. Menstruei de novo. Sim. E aí fiquei, desses 9 meses, completou, daí fechou um ano depois, que foi em maio de 2014 que eu já estava na pós-menopausa. Nesse momento, nesses 2 anos, você não foi informada em nenhum momento, então, da laqueadura, da redução dessa relação. Nunca, eu tô ouvindo hoje aqui pela primeira vez. Chocou. Isso. Nunca. Chocou, nunca. né? E você já tinha noção que o primeiro sintoma do climatério, da perimenopausa, era psíquico? E que, assim, a abertura ou agravamento de quadros psiquiátricos, às vezes é hormonal, às vezes não é. Há 9 anos atrás eu não sabia. Você sabe Ninguém nunca me perguntou
como é que a tua parte ginecológica, né, como é que tá, enfim. Não, fui tratada da questão da ansiedade. Nossa, fui super bem atendida nessa questão. Eu acredito que o diagnóstico foi super preciso, porque a partir do momento que eu comecei a tomar medicação, tive que partir para medicação. Sim, claro. Eu melhorei muito, minha vida voltou ao normal, eu não tive mais as crises. Eu tenho, assim, esporadicamente, depende se eu tenho alguns momentos assim mais conturbados assim na minha vida, mas eu vivo uma vida normal depois disso. Agora, em nenhum momento foi feita essa correlação, que teria sido... Bom, não teria muito mais o que eu fazer, porque já tinha acontecido. Mas, né, eu vejo que a menopausa, ela tá muito nesse lugar ainda, assim. Dessas outras questões que podem levar essa mulher a ter um climatério, uma perimenopausa mais sofrida e, consequentemente, levar isso para pós-menopausa. Você vê muito esse desencontro de informações ainda. Já vejo muita pesquisa também, muita coisa chegando forte, que vai trazer mais qualidade de vida para essa mulher. Mas isso que vocês estão me falando hoje, assim, tipo, meu Deus. E só de você me contar, isso já me aperta o coração. O que eu faço com isso, com essa informação, né? Porque realmente, não sou só eu. Outras mulheres, nesse momento, podem estar pensando em fazer uma laqueadura. E mais ou menos... E a gente insiste muito nessa fase. Tem médico que não. Tem médico que vai e faz. É. Mas a gente, como se diz, salvadoras de ovários, né? A gente explica. Hoje a gente tem tantos outros métodos que são tão bons, com tão pouco efeito colateral. A gente tem tanta coisa que preserva ali o fluxo ovariano que... Eu já perdi as contas quanto tempo eu não faço laqueadura. E há aí, muito tempo. Dani, nesse meio tempo ali, dessa crise de pânico inicial, até você ter o diagnóstico, estou na menopausa aos 43 anos. A gente sabe que, se a gente usar critério europeu, menopausa precoce abaixo dos 40. Critério americano, 45 anos. Sobrar, que sou brasileira de climatério, a gente gosta dos 45 anos, e muito embora, se eu faço um diagnóstico com uma paciente de 45, de menopausa, eu sei que ela já está em transição há 2 a 5 anos. Sim. Então é cedo, muito cedo. Aí, você finalmente recebeu o diagnóstico. Te falaram pela primeira vez aos 43 anos que você estava na menopausa. Nesse meio tempo, além do sintoma psíquico, o que mais que você sentia? Eu tive ganho de peso, mas hoje eu tenho consciência de que não foi só da menopausa. Tive, assim, o metabolismo. Eu acho assim, vai meio que parece que vem um aspirador, assim, gigante, leva um monte de proteção embora. Então, você fica bem desprotegida. Então, eu tive ganho de peso, os ciclos menstruais irregulares, assim, isso é uma coisa bem pontual, assim. Mas se falar vaginal e a sexual. Questão do ressecamento vaginal, terrível, assim, né? Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas de chegar Pode assim, falar a sangrar, assim, a sangrar, realmente. Quando assim, transava. Abrir corte, fissura. Isso, fissuras, assim. E eu achava... Libido, eu quero falar, mas eu quero fazer um parênteses na libido, assim, até pelos esses meus 9 anos de janela menopáusica aí. Mas eu acho que o ressecamento vaginal, ele meio que ficou confundido com a perda de libido. Porque eu acho que transa e dói, você não teu quer mais cérebro transar, né? vai achar um jeito de dizer, isso não vai. Porque vai doer, menina, então não faça, porque vai doer pra caramba. Então, isso, o cérebro protege. É meio como se você pegasse o desejo, a vontade de se relacionar com alguém, meio como que se você colocasse numa caixinha e pusesse um cadeado e falasse, não, você sente, mas não é, agora não dá. Então, o ressecamento vaginal, assim, que foi, nossa, infecção urinária que eu nunca tive na minha vida e candidíase de repetição, assim, que eu vivia fazendo tratamento, eu colocava aqueles óvulos e daí aquilo fazia, ficava vazando aquela coisa, assim, eu tive, assim, eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 2 anos lidando com isso. Assim. E você não sabia que você estava em perimenopausa? Não tinha caído a ficha? Não, eu não sabia. Ninguém tinha falado nominalmente, você está em transição, não? Não, a médica falava, você está num período tuas dosagens, tuas taxas hormonais estão oscilando muito, então tinha... você está em cima do muro. Eu fazia exame com uma certa frequência, eu era cuidadosa, assim, mas tinha épocas que eu ia lá, ela dizia, nossa, você tá ovulando, assim, desesperadamente. No dia seguinte, no mês, sei lá, 6 meses depois, não... Essa é a questão, né? A gente aí, eu faço uma crítica. Profissionais de saúde. Assim, eu trabalho com menopausa desde que eu tenho 23 anos, eu fiz ginecoendócrino com 25, fiz R3,
toco ginecologia avançada, então assim, eu sempre quis trabalhar com climatério. Fiz pós-diretria depois, então eu tenho esse olhar nisso, mas aí a crítica que eu faço, a formação em ginecologia endócrina e climatério nas residências de ginecologia é pobre, a formação teórica é pobre. Quando eu decidi fazer climatério lá com 25 anos, falaram que eu era maluca. E, nossa, chato pra cacete, não sei o quê. E aí o pessoal começou a chegar com uma demanda, mas ainda nós, profissionais de saúde, ainda não estamos preparados adequadamente para receber essa mulher em transição menopausal, para aconselhá-la e entender que essa fase inicial da transição, que é sintomática sim, mas que a paciente não tem aquele fogacho clássico, ela é de mais difícil manejo, porque os hormônios são oscilantes de fato. E essa superovulação, às vezes não é uma superovulação, é um cisto de retenção. O ovário tenta ovular, não consegue, fica aquele cistão cheio de hormônio preso dentro, aí faz um pico. Aí você tem melhor de sintoma, daqui a pouco aquilo desaba. E é uma fase muito instável. E nessa fase bem inicial, a alteração clínica, ela antecede a alteração laboratorial. Isso. Então, exatamente. O teu FSH lá, o tal marcador, tá normal. Só que você tá queixosa. Tá compensado. Você tá sofrida, você tá desesperada, né? Exatamente isso. Por isso que eu falo muito, bato muito nessa tecla. Anote o que você tá sentindo, faça um diário, porque os seus exames não vão decretar isso, mas a sua fala é importante para que a pessoa que está na sua frente possa pensar quais os recursos que a gente tem hoje disponível, que a gente possa tratar, que a gente possa melhorar essa mulher que está muito sofrida. Fogacho foi uma coisa assim que realmente assim foi, eu acho que o top da lista, assim, o número 1 da lista. Quando começaram teus fogachos? Eu acredito que na perimenopausa. Hoje, né, falando perimenopausa bem certinho, assim, na perimenopausa. De dia ou de noite? De dia, de noite. Eu trabalhava, eu era professora de educação infantil, eu tinha, assim, sabe, eu tinha aquela coisa, assim, que eu ficava, era dia de frio em Curitiba, que nem agora, eu ia trabalhar de alça, gente, assim, de braços de fora. Todo mundo passava e me olhava e falava, você não tá com frio? Eu dizia, não, eu não tô com frio, que eu tava lá sacudindo as crianças, aí você quer encontrar desculpa. Sim, porque você, constrange, né? E eu tinha 43 anos, quando eu estava na pós-menopausa. Cadê as minhas amigas, cadê as mulheres à minha volta na cidade? Ninguém tava vivendo isso. Né? Então, além de tudo, e não quero me colocar aqui, não sou só eu, milhares de mulheres podem estar hoje vivendo isso. Uma solidão absurda. Ai, que dó. Né? Porque você vai conversar com quem sobre isso? Sim, porque as outras da sua idade não estavam vivendo isso, Você tem que conversar com uma mulher que tem uma vida parecida com a sua, que tem um casamento com vida sexual ativa, que tenha filhos pequenos. Então, como é que essa mulher faz? Uma hora ela olha pro filho que tá adolescendo, outra hora ela olha pro marido que tá cheio de desejo e ela tá... murchinha. Né? Então, gente, é insano. E não é conversar com a tua mãe, com a tua avó, que experimentaram processos menopausais completamente na invisibilidade, dentro de uma conchinha. Isso, né? Não é aquela identificação por pares, né? Eu acho que isso... Hoje em dia, a gente senta e conversa na mesa com as amigas. Começou a mudar, né? E essa geração dos 40, 50, 60 que tá mudando isso. Mas eu ainda sinto eu ainda não sinto, assim, essa conversa de, sabe, essa coisa de a gente chegar, a gente vai jantar com as amigas e as amigas confidencialidade, talvez. Eu ainda sinto uma... Eu não sei se é uma recusa. Eu tenho lá as minhas amigas e elas sabem do trabalho que eu faço. E a gente sai pra jantar e começa a conversar e tal, não sei o quê. De repente surge um assunto. Então você percebe, assim, que no fundo a vontade existe de falar. Mas ainda tem essa questão... Eu acho que é como se você chegasse e falasse assim, estou na menopausa ou estou chegando, aquele aspirador gigante, foi tudo embora, ficou só um galho seco. É como se você abrisse... Tem muito ainda da coisa, a mulher tem a função reprodutiva, a gente nasce, cresce, reproduz, morre. Então... Isso vem de anos e anos e anos e anos e anos. Nossa função feminina reprodutiva. Perdi minha capacidade reprodutiva. O que eu faço agora? Qual a minha função no mundo agora? O que eu faço agora? E mesmo aquela mulher que não queira reproduzir, a gente tem isso enfiado lá no nosso cérebro primitivo ali, contando isso pra gente. Eu tenho essa nítida... É um poder enorme, né, que você tem todo mês de gerar um ser dentro de você. É uma coisa que você não precisa pensar, aquilo acontece, aquilo é poderoso, é mágico, é lindo, sagrado, enfim, cada um vai usar a expressão que quiser.
E de repente, não tão de repente assim, mas para a cabeça das mulheres que entram na menopausa sempre é de repente, Sim. aquilo se foi. Aí você vai fazer uma transvaginal e aí a pessoa diz assim, nossa, eu não consegui mais achar os seus ovários, eles já atrofiaram. Ai, como assim, né? Impacto, né? Então, assim, não é, ai, que dramática, não é essa questão. Tipo, eu tô secando mesmo, né? Mas eles atrofiam, né? Então, assim, são questões que a gente sabe que vai lidar, mas que, na verdade, na nossa cultura, isso não, em nenhum momento alguém senta e conversa com você, olha, você vai passar por isso. Aí você tem aquela tia... Que quando você nem pensava nisso, aquela tia que ficava lá na janela se abanando, coitadinha, que você ia almoçar na casa dela e ela tava lá com uma regata, se abanando, né? E você olhava como se ela fosse um ser. Sabe o que eu lembro da minha avó? A mãe menopausou super tarde, assim, depois dos 56, 57. De fato, ela era esterectomizada, mas em termos de sintoma mesmo. E a minha avó foi perto de 60. E como é que eu sei isso hoje em dia? Eu lembro da minha avó com 60 anos, gente, insuportável, chata, mal-humorada. Eu lembro, tem uma cena que tem na minha cabeça, ela botando roupa no varal, esbravejando, xingando minha mãe. E minha mãe falava assim, nossa, tua avó tá insuportável, não sei o que tá acontecendo com ela. E dela se abanava. Coitada, gente. Hoje você trataria sua avó, né? Coitada, gente. Hoje eu falo assim, vó, vamos conversar. Então... E uma pergunta, Dani. Quanto tempo depois, assim, que surgiu um salvador da pátria que te tratou? Se você começou a fazer uma fitoterapia primeiro, você já entrou num tratamento hormonal? Como é que foi a descoberta? Ao tratamento. A descoberta a gente já entendeu como que foi impactante para você. E depois, como é que você entrou no tratamento e seguiu no tratamento? Então, com 43, decretado pós-menopausa, Ok. eu não comecei a fazer reposição hormonal assim de cara. Eu fui para fitoterápico mesmo. Aí tomei lá a flor da noite, não sei o quê, a amora. Por quê? Porque era o que o médico indicava pra você ou que as amigas falavam? Eu tinha um pouco de receio, porque eu caí naquela... Eu venho daquela leva, daquela pesquisa, eu venho aquilo, né? Do hormônio da câncer. Né? Hormônio da câncer. Ai, não quero ter câncer de mama. Não, isso não vem de orientação médica, isso vem de orientação Dani. A Popular. médica queria que eu fizesse certo. já a reposição hormonal. E aí, fiquei 2 anos, assim, só que chegou num ponto, assim, que eu era... Nossa, eu tava... Eu me lembro que eu ia pro meu banheiro, assim... E eu pensava, o meu marido vai me largar. Eu sempre falo muito isso, assim, que a primeira coisa que eu pensei que fosse acontecer comigo é que o meu marido fosse me largar. Pensamento comum. Né? Ele não largou. Ele não largou. Eu vou fazer 25 anos de casado. Ele tá firme lá comigo. Não, ele é um super parceiro, super companheiro. E aí eu pensava, não vai querer ficar comigo, né? Por que vai querer ficar? Porque tem essa coisa. Sim, uma mulher nova, velha, tem né? essa coisa. Uma mulher nova, velha. Acabou, acabei e sequei. Né? A mina velha. A mina velha. Tem a mina velha aí, olha aí, ó. E, então, ao mesmo tempo, você se olha no espelho, você se vê, assim, numa... É muito difícil de explicar, assim, mas é como se tivesse outro ser dentro de você, fazendo toda essa aniquilação, fazendo toda essa revolução, mas você tá ali, você se olha e você não combina, sabe? É como se a menopausa, ela não combinasse. E sim, você vendo um auge, né? Você vendo um auge. Hormonal, é aquela mulher com 30, 40, ela tá no melhor momento da vida dela. Maravilhoso. Os 40 vem a menopausa e fode tudo. Então, assim, é muito, né? E aí, você usou fitoterapia? Aí eu usei até os 45. Nada. Daí, quando chegou nos 45, eu comecei a fazer reposição hormonal. Daí eu senti muita diferença. Eu ainda tenho fogacho, ainda tenho... hoje, por exemplo... Você ainda tem fogacho desse peito da terapia hormonal? Ainda tenho fogacho, ainda tenho. Aí, lógico, né, melhora a qualidade de vida e tudo. Só que, como eu não preparei o meu corpo para chegar da menopausa, a coisa estava muito bagunçada dentro de mim. A minha alimentação não estava legal, atividade física, essas coisas. E aí você para e pensa, poxa, não cabe numa cartela de comprimido, não cabe, seja qual for a reposição hormonal que você vai fazer. Porque eu acho que isso também é um pensamento... que as mulheres têm muito. Vou fazer reposição hormonal, vou tomar minhas 2 taças de vinho. Amiga, não vai tomar 2 taças de vinho e vai passar ilesa de noite, não vai. Né? Não vai repetir a sobremesa e aquilo vai passar ileso. Por quê? Porque o teu metabolismo tá ali falando, não tô afim hoje, não vou queimar nada. Amanhã eu queimo, se você comer legal, eu queimo. Se você não comer legal, não vou queimar. Eu vou acumular ainda esses 2 dias. Se você tomar vinho, você vai ter uma noite, a noite não vai ser noite, vai ser dia.
E aí eu comecei a entender que era esse combinado, que não era uma coisa só, que não era uma coisa isolada. Era melhorar a tua qualidade de vida. Mudança de hábito de vida, porque a longevidade tá aí, a gente, né, vai viver absurdamente mais. E outra coisa, a gente vai viver 1/3 da nossa vida carregando a menopausa, né? Exatamente. Debaixo do braço, para onde você for. Não tem fim. Não tem fim. O fim já é o tô considerando metade, porque ó, se você vai 45 anos que você entrou em menopausa, 42, expectativa de vida eu tive 80, é metade da vida, Dani. Não é mais 1/3. Esse é 1/3, na da vida. verdade, é esse cálculo, assim, a partir do momento menstrual, digamos assim. É de uma mulher, digamos assim, que inicia ali a perimenopausa. Doutora, me corrija se eu tiver... Uma mulher 50. que inicia ali a perimenopausa lá pelos 48, assim, se você for fazer esse cálculo, daria mais ou menos esse 1/3. É 1/3 da vida da mulher. Mais ou menos, vai né? passar na pós-menopausa. É. E doutora, quando isso acaba? Não acaba? Não acaba. Não acaba. Você entrou na menopausa e o climatério é a tua fase de vida até o dia que a gente vai passar para a fase de vida do outro plano, ou sei lá, Deus, como você que a gente chamar. vai... É a infância, é a adolescência. Você começou a terapia hormonal, com relação ao hábito de vida. Estatisticamente, literatura, tá? À medida que tem maior impacto em sintoma de climatério, depois da terapia estrogênica, estrogênio, nosso hormônio, né? O tal do estrogênio. Maravilhoso, delicioso, eu amava, vivi 31 nosso anos. Nosso colágeno. Mas à medida que tem maior impacto depois do estrogênio, é a mudança de hábito de vida. E aí você fala, que saco, isso é hora! Agora que a minha vida tá começando a mudar um hábito que tá lá errado, cagado da vida inteira, que é o problema. E é muito fácil, mas é muito fácil falar pra você, faça atividade física todo dia, coma direito, blá, 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 coloque em prática, né? É muito fácil pra você, médico atrás da mesa, falar, minha senhora, você tem que perder 10 quilos, você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que fazer atividade física 250 minutos por semana. Tem que cuidar da sua mente. Você diminuir o estresse. Você tem que arrumar alguma coisa que você goste pra fazer. E aí você volta pra sua casa, você tem filhos, você tem o seu trabalho, você tem o seu marido, ou você tá começando um relacionamento. Né? Ou você tá... Ou teu casamento foi pro buraco. Você precisa resgatar aquilo, você precisa terminar aquilo. O que a médica falou, você joga no lixo, porque não dá pra fazer nada. Ou teu pai e a sua mãe estão adoeceram e você tem que cuidar. Sim, e isso é uma coisa que eu queria comentar. Esse momento da menopausa, né, da parada da produção hormonal, é o momento que ele culmina com muitas coisas. Os seus pais estão envelhecidos, os seus filhos estão entrando na adolescência, o seu casamento entrou na rotina e aquela libido, aquela coisa não é mais a mesma. Aliás, vamos aproveitar esse gancho pra gente falar dessa libido. Então, tem tanta coisa que vem junto carregada com a menopausa. É a fase da vida da mulher, uma fase de transição que tem todos esses fatores. Isso tem o próximo dia, aposentadoria, é muita coisa junto. É muita coisa. Tudo parece que confunde, né? O que é da menopausa, o que é hormonal, o que é da vida pessoal, tá tudo muito entrelaçado, né? Você quer parar tudo, você quer falar, chega, eu não quero ser mãe, eu não quero ser esposa, eu não quero ser no meu trabalho, eu não quero nada, eu quero entender essa menopausa, o que ele tá fazendo comigo, né? O que eu vou ter que fazer daqui pra frente? Quem sou eu? Então, a gente percebe, assim, muitas mulheres nessa faixa etária, aí, no caso, vamos falar de uma menopausa, assim, mais natural, digamos, aí, na faixa dos 50, dos 51, né? Essa mulher, ela está vivendo muitos términos na vida dela, muitas partidas, muitas mudanças. E menopausa é partida também, é falta. É luto. Acabou, é falência, não volta mais. Né? Os divórcios, separações entram nessa faixa então, etária daí, também. Até falando da questão da libido, por exemplo, o que acontece muitas vezes nessa questão da libido? Essa mulher, essa falta de libido, que pra mim eu acho que veio muito mascarada com a questão do ressecamento vaginal, essa mulher pode estar vivendo um relacionamento justamente nessa fase de saída dos filhos de casa, sabe? Essa coisa de a volta para quando éramos só nós dois. Vou falar de homem e mulher, que é a realidade que eu vivo, né? Então, essa volta de você olhar para aquela pessoa que há 25 anos atrás, o que sobrou, o que a gente tem para construir junto ainda. Então, às vezes, a libido, a menopausa, ela escancara muitas vezes um casamento, de repente, que já faliu.
É verdade. Falência de casamento, falência de ovário. É verdade. Então, aí eu acho que a mulher, muitas vezes... Não faz mais elas vêm sentido, né? desesperadas por um tratamento da menopausa, achando que esse lado vai salvar. Ao longo da vida a gente muda. A gente muda, o prazer muda, o desejo muda. E o que você busca no relacionamento muda também. O teu papel muda na vida. Né? E às vezes ela quer a salvação do tratamento da menopausa e você tem condições de melhorar muitas coisas da menopausa, mas aquela vida pessoal dela a gente não consegue melhorar. Né? Você sempre fala bastante isso, né? Porque essa mulher ela vem buscar ajuda quando o relacionamento dela... Deadline, tá no final. E aí ela faz essa ligação, né? Aí ela coloca, eu recebo muito E como isso foi pra você? Eu tive que conversar. Eu cheguei, sentei. Papo reto. Sentei na frente do meu marido e falei pra ele. Falei, olha, eu mudei. Meu corpo mudou. E eu não tenho controle sobre essas mudanças. Então, eu não sou mais a mesma lá embaixo. Né? Não sou mais. A pepeca. Tadinha. Ela, né, vai precisar de carinho. De cuidados que até então o meu corpo naturalmente fazia parte dele. Né? Então, eu vou precisar usar ou fazer determinadas coisas, o ritmo talvez seja diferente, a resposta talvez seja outra. E ele foi super parceiro, assim, eu até me emociono, assim, quando falo isso, porque realmente, assim, ele foi muito parceiro, ele se abriu muito, assim, para isso, para olhar para a mulher que ele queria estar junto, lógico que, de alguma forma, para ele ainda tinha razão para isso, porque o comprometimento, ele queria investir nisso. Ele olhar e dizer, né, essa é a mulher com quem eu tô, eu quero ficar com ela, mas ela mudou, então eu vou tentar entender essas mudanças. Só que tem uma coisa, não dá pra você chegar e dizer assim, ai, amor, agora tá tudo diferente, a menopausa, então, tipo, não vai dar. Não vai rolar. Entendeu? Hoje não vai dar, semana que vem também, mês que vem, quem sabe, não. Ano que vem se de conversa. você quiser também, tem uma parte que é sua. E eu acho que a gente descobre um ritmo de desejo sexual na menopausa que é incrível. Eu acho que se a mulher conseguir virar essa chavinha, eu acho que é maravilhoso. E como é Porque é um momento que você tá mais madura, você entendeu? Em relação ao que você quer, ao que você deseja. E eu venho de uma geração, falo por mim, porque talvez outras mulheres na minha idade não, mas eu venho de uma geração que a gente não falava de masturbação, a gente não falava de autodesejo, a gente não falava de buscar esse, né, o que te faz sentir desejo e não ser desejado. A gente veio muito dessa coisa de ser um ser desejante, ser desejante. E cadê o teu desejo? E o teu desejo, ele não tá só no prazer, mas ele tá na vida. Isso. Ele tá na energia feminina, que sobra, não vai mais embora com o sangue da menstruação, fica tudo aqui. Onde tá, né? Quem é você agora nessa história aí? Né? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? O que você gosta? O que você não gosta? Porque a gente entra numa outra fase do jogo da vida, né? Com a chegada da menopausa. A gente ganha maturidade. A gente não ganha essa maturidade juntinho com a chegada da menopausa. Parece que ela tem um delay, assim, ela vem depois. Mas quando você consegue perceber que você continua tendo essa energia que te fazia gerar um filho se você quisesse, mas que você pode gerar outras coisas dentro de você. E, inclusive, um desejo, um prazer, que é diferente agora, que tem um outro tempo apenas, mas que ele não deixou de existir. Então, E você não pode esperar que isso venha só do teu parceiro. Não. Assim, coitado desse homem, gente, ele não tem isso, de repente, essa mulher mudou, essa mulher ressecou, e ele tá escutando, essa mulher tá suando. Mulher tá louca, né? Eu não sei lidar com isso, socorro, né? Eu não vou passar por isso. A gente tem o papel, a mulher tem o papel, né, de humanizar. O homem tem o papel de socializar, né? E tudo bem, tá tudo certo se um homem quer humanizar e uma mulher quer socializar, sem problema. Mas assim, digamos assim, culturalmente a mulher tem essa coisa de humanizar. Então você tem que humanizar essa menopausa, né? Você tem que humanizar essa menopausa pro teu companheiro, pra tua companheira. Você tem que humanizar pros seus filhos, né? Eu tive que conversar com os meus filhos, porque realmente eu tinha ataques de ter impaciente, de gritar quando um filho vinha me falar, mãe, preciso falar com você, eu falava, não quero saber, que agora tô tendo um calorão. E então você tem que dar a chance das pessoas entenderem, poxa, quem é essa mãe, quem é essa mulher, que eu não tô entendendo nada, então você contar. Essa família toda fica desorganizada com a menopausa. E assim, eu vou dizer, né, que a gente tem condições hoje de ter acesso à informação, mas isso é uma coisa que
precisa mudar muito, né? Políticas públicas precisam se envolver nisso, a gente precisa ter esse alcance geral, porque senão, no final, a gente está vivendo dentro de uma bolha. Sim. Então, assim, a gente tem que estourar essa bolha para isso se espalhar. Sim, vivemos dentro de uma bolha onde temos acesso à saúde. E mesmo assim... Isso! Né? E mesmo assim, você veja... Hoje eu saio daqui com verdades que eu não sei onde eu vou colocar. Eu vou ter que, né? E outras verdades. Essa queixa vaginal, que é bastante importante, né? No e a mulherada começa a se queixar disso, a medicina começa a se preocupar com isso nos últimos 5 anos. Sim. E essa queixa vaginal, que é eu acho que junto com os fogachos, eu acho que é a mais importante queixa. A gente sabe que o próprio ato sexual, a relação sexual, a penetração, a fricção, provoca um aquecimento, uma lubrificação, uma distensão do canal vaginal que é favorável a ela. Então, a mulher que é sexualmente ativa, ela tem muito menos chance de ser cura vaginal do que aquela que fica evitando a relação. Então, às vezes, não sei a Alexandra, mas a gente recebe em consultório aquela mulher que está transando assim uma vez a cada 2 meses, completamente atrofiada, que o canal vaginal, ele vai fechando. A vulva tem aquele introito, aquela aberturinha, que ela vai encolhendo, porque não entra mais nada lá. E ela decidiu que ela quer retomar a vida sexual dela. E a gente pega essa paciente num grau de atrofia tão grande, que é tão mais difícil tratar. Se a gente começasse a tratar nessa faixa do periclimatério, do climatério. E hoje a gente tem muita coisa boa, né, Tem muita coisa boa. A gente tem o hidratante vaginal, o estrogênio vaginal, o laser íntimo. Hoje a gente tem tanta coisa no canal vaginal que a gente melhora. É fazer o PP Care, né? É um PP Care. Não, então... a gente hoje tem o intravaginal, que é maravilhoso. Tem o gel, eu uso um gel de uma marca brasileira, maravilhosa. As meninas criaram um gel pensando nas mulheres. E tem o laser, que talvez você não conheça também. O laser eu nunca fiz, que o também quando as mulheres que fazem... O laser é fantástico. Você sabe, promove Dani, uma ativação de colágeno incrível. A gente criou um hidratante, isso há 6 anos atrás, teve que manipular para a mulher na pós-menopausa, porque o que tinha no mercado, farmacêutica arde, a base de água, a hialurônica usava, coitada, ardia. É horrível, e a gente teve que criar um produto que agora industrializou e tal, porque uma amiga começou a indicar para outra, mas foi para uma demanda real. Mas você falou uma coisa super importante, que foi, sem querer cortar a respeito de leis das coisas, mas que foi dessa virar a chave. E aí, como é que você virou essa chave? E o que é esse virar a chave? Eu virei a chave em 2019. Então, eu tinha 48 Primeira coisa deve ser a aceitação, né? É isso a minha realidade. Eu sempre falo, aceitação, depois ação. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? E não sei quanto tempo essa aceitação, porque eu levei anos pra mudar esse jogo, não foi uma coisa assim, né? E também tem a negação antes. Porque eu tinha muita falta de informação na época, você vai procurar, na época não tinha as redes que tem hoje, então eu ia num blog, num site, daí eu não vi uma mulher da minha idade, eu vi uma mulher muito mais velha do que eu tinha 43, vamos, né, pensar lá. Então eu vi uma mulher muito mais velha do que eu. É aquela mulher se abanando com uma cara de sofrida e eu só via, assim, sintoma clínico, orgânico. Então eu não via ninguém falando, essa mulher pode ficar triste, ela pode ficar melancólica, ela pode ter problema. Eu não via isso, né? Hoje a gente já caminhou muito, assim, né? De quem vem de 10 anos atrás. E aí, em 2019, eu falei, não dá. Eu tenho que fazer uma escolha, né? Onde eu quero chegar? Eu quero ser uma velhinha ativa, eu quero viajar pelo mundo, eu quero andar com as minhas próprias pernas, eu quero ter vitalidade, eu quero produzir, ser produtiva, trabalhar, eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos de envelhecimento e eu quero ajudar outras mulheres, mas eu preciso primeiro fazer a cura aqui, né? Porque não adianta, se eu não experimentar da fruta, eu não posso dizer se ela é boa ou não. E aí eu comecei. E a primeira coisa que eu fiz foi atacar, assim, radicalmente na questão da alimentação. Porque eu acredito 100% que a alimentação, gente, você tudo é o que você na come. menopausa.
E é tão difícil fazer as pessoas se conscientizarem disso. Uma vida E inteira olha, de vícios, É tudo né? na vida, na verdade. Tudo na vida, mas assim, alimentação. vamos falar, equilíbrio, tá? É equilíbrio, a água Não é e o vigorexia, vinho. é viver. tem Eu vida sempre falo, social selecione também. suas batalhas. Vai ter dia que você vai tomar 2 taças de vinho, que a tua noite vai ser horrível. Mas tem o encontro, Valeu a pena. tem as pessoas maravilosas, e tem a viagem que você fez, tem não sei o quê. Então, eu acho que isso O bônus é e o o bom senso, ônus. né? Vamos pesar isso. Tem a enxaqueca após Tem a bebida, né? enxaqueca. Nem vou falar que alguém chegou com enxaqueca aqui, né? Então, Eu vou 43, É. bebeu, você chegou com enxaqueca. Mas é assim, eu acho que o equilíbrio é tudo sempre e não seria diferente agora. Então eu ataquei na questão da alimentação, mudei radicalmente a minha alimentação. Não sou uma pessoa radical na alimentação, não é isso. Tem uma alimentação bacana. Perfeito. Você A mudou mulher por você mesmo ou tal? Eu- ou você foi numa Eu nutricionista? procurei blá, blá, blá? orientação, fiz com orientação. Mas esse entendimento, alguém te falou, você vai ter que mudar isso ou você tem que fazer uma busca sozinha? Não, eu tava muito mal, assim, eu tava mal de saúde mesmo, sabe? Eu tava E você engordou bastante, né? Eu vi 15 no quilos. teu... 15 quilos eu engordei. Daí eu comecei com refluxo, comecei a ter, assim, a minha pressão subiu um pouquinho, que é uma coisa que nunca aconteceu. Daí eu falei, gente, eu tô Aí alimentação e que mais? Atividade física. alimentação e atividade física. E o que você fez? Alimentação, atividade física, eu faço musculação, que eu acho que na menopausa tem que fazer. Fundamental. Né? Se não for com peso, um pilates ou, Uhum. enfim, alguma outra coisa que trabalhe com peso, Uhum. né? Eu fui aprender a jogar golfe, porque eu queria cuidar também dessa parte mental e eu queria me Sim. desafiar, fazer alguma coisa que eu Cognição. nunca tivesse feito na minha vida. Eu não sou uma pessoa dos esportes, não tem essa cultura, não existia dentro da minha casa. Muito diferente do meu marido, assim, que é super esporte e tal, os meus filhos têm essa cultura. Igual lá em casa. Aí eu falei, gente, eu vou aprender um esporte, alguma coisa. Aí fui aprender golfe, que é uma coisa super complicada, assim, Sim. né? Que Mas pra tua cognição isso foi ótimo. Você Foi, foi aprender golfe com 48 anos? 48, foi em 2019. Não aprendi A tua ainda, né? cognição Vamos é lá. espetacular. E aí, isso foi, assim, realmente mudou muito a minha vida, assim. Mudou muito a minha qualidade de vida, mudou a forma como eu me via, sabe? Porque a minha autoestima realmente estava, assim, muito abalada. E aí eu fui buscar isso. E tanto que eu falo no meu perfil sobre isso. Eu falo sobre essa transformação. Eu não quero chegar lá e dizer, ai, gente, ai. Ai, coitadinha de Porque mim. isso- Vai existir o ai, vai existir a noite que não dormi, vai existir o... Claro que sim. né? Mas eu quero que as mulheres entendam que isso é real, que isso existe, que essa transformação, ela tá nas nossas mãos e que não tem como. Eu sempre falo, a menopausa é o que é, não tem como negociar. O diferente é como a mulher que Vai recebe a lidar com menopausa. isso. Se a menopausa chegar e tiver tudo arrumadinho, ela vai sentar na pontinha do sofá. Mas se ela chegar e a casa estiver bagunçada, ela vai se espalhar. Strike. Ela vai botar, jogar a toalha molhada em cima da mesa, né, da E cama. Dani, terapia hormonal ajuda e muito, mas não faz milagre. Se vai te trazer pro teu padrão anterior. Se teu padrão anterior era ruim, se tua vida era uma bosta antes da terapia hormonal, vai continuar sendo assim. Você não vai virar um ser biônico excepcional que você começou Sim. a terapia hormonal. Isso é uma falácia gigantesca, te prometer uma vida diferente. Se houvesse algo que, com uma única conduta, fizesse você ficar magra, com tesão, animadíssima, musculosa e sem ônus nenhum, se alguém te prometer isso, tá mentindo pra você. Porque, assim, o hormônio traz pro teu anterior. E aí, o que eu vou fazer com isso? Porque meu corpo mudou, meu metabolismo mudou. É diferente. Ai, mas eu não consigo perder peso. Não, você não consegue mesmo. O que eu comia antes, eu vou engordar. Aí eu vou diminuir a minha ingesta, aumentar a atividade física. Você vai manter. Pra você perder, de fato, e eu vi que você perdeu. Eu vi a foto tua pra agora. Falei, nossa, a pessoa rejuvenesceu, né? E então, tem um ônus disso. Você tem que estar ciente das tuas escolhas. Aqui se lasque, eu não quero perder o peso, eu vou ficar gordinha e vou ser feliz assim. Ok, mas o hormônio não é milagre. A transformação tem que vir também de você, né? E depois, assim, a questão do peso, né? Ela passa longe da questão da estética, porque a gente não vai. Eu era super magra, eu era daquelas. Quando eu tinha 28 que eu casei, eu pesava 50 quilos. Quer dizer, uma coisa absurda. Eu jamais poderia hoje pesar 50 quilos. Sim. Tua composição corporal mudou. Era daquelas assim, que a minha avó fazia ovo de pata com leite condensado. Pra você ficar fortinho.
Mas o que acontece... Você é magra ainda. Mas assim, o que acontece é que a gordura visceral, ela pode abrir porta para diabetes, ela pode abrir porta para doença cardíaca, para hipertensão, né? Uma série de coisas. Então, essa coisa de dizer assim, eu não tô nem aí, eu vou deixar, menopausa que vem, não é. De repente você vai, por conta disso, ter que lidar com doenças extremamente complicadas na sua vida. E aí vai ser aquela história do médico chegar e falar, a partir de hoje... Você não pode mais tomar isso, você não pode mais comer isso, você vai ter... E aí eu acho que é complicado. Não se faz. Né? Porque aí você entra num sistema realmente de pressão muito grande. E se você puder evitar ter que chegar nesse ponto e fazer melhores escolhas para você, sim. Eu acho que é assim, a vida continua nas suas mãos, né? Você ganhou um tempo de vida, a gente ganhou anos, décadas talvez a mais de vida. Então tem que cuidar bem disso. Quanto tempo você ficou no limbo até recuperar a tua vida? Cara, foram anos de limbo. Eu acho que uns 4 anos, mais ou menos. Eu sempre falo, eu fiquei no limbo menopáusico mesmo. Dani, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é a maioria das perguntas que a gente tem em consultório para nós médicos. Você colocou aqui que você começou um tratamento com fitoterapia, que depois não deu jeito e você começou com a reposição hormonal. O grande medo das mulheres é a terapia de reposição hormonal, é a história do câncer de mama. Eu quero saber como e quando você perdeu esse medo. Olha, boa. Como que você assumiu que isso era pra você e que, apesar de tudo que você tinha ouvido por aí, que não veio do teu médico, com certeza veio por aí, quando que você pegou esse medo pra você e falou, eu preciso de qualidade de vida. Eu acho quando que você mudou essa chave caco. de aceitar isso? Porque eu tava um caco. Ué, mas não é, pela dor, não vai foi dar pela câncer dor. de mama? Eu tava um caco. Eu acho que foi Quer pela dizer dor. que você venceu esse medo pela necessidade. Pela mesmo. necessidade. Mas chegou a informação também, você que não era bem assim. Não era assim que eu tenho medo, eu tenho pavor, não. Eu tentei, assim, eu acho que eu tentei me enganar, na verdade, assim, sabe? É, negação. E eu podia fazer reposição hormonal, também tem isso. Mas tem uma historinha aí no meio disso, que é assim, a minha mãe teve câncer de mama com 61 anos. Né? Uhum. E aí, na época, eu fazia reposição hormonal. Era um pouco mais pesado pra você. Só essa que a minha questão. mãe, o câncer dela não veio da reposição pela idade. E aí eu me lembro que eu fiz a consulta com o oncologista dela e ele falou, pelo amor de Deus, vai fazer reposição hormonal, feliz da vida, cuida da tua saúde, faz os seus exames, você merece qualidade de vida. Então, eu continuei. Lindo esse onco. Né? Uhum. É lindo. Depois me dá o nome. Então, eu até imagino quem seja. Mas assim, foi... Acho que você sabe. Depois eu te conto, mas eu acho que você sabe. Então, assim, foi maravilhoso, porque ele disse, tua filha não vai ficar, né, sofrendo, assim. Porque quando a gente ouve, assim, as mulheres falarem assim, eu tô na menopausa, vou usar menopausa aqui como termo genérico, né, mas isso é um... Sim, a gente usa para facilitar a compreensão. Eu tô sofrendo demais. E tem gente que olha e fala, meu Deus, mas, gente, menopausa, toda mulher tem... Gente, essa mulher tá sofrendo demais. De verdade. Sim. Ela tá acabada, né, ela tá ali escangalhada. Então, assim, precisa, sim, ouvir essa mulher. E aí eu parti para reposição hormonal e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque realmente eu consegui tomar o controle de novo na minha vida, mas ainda precisava dar essa viradinha de chave aí, que foi fundamental para mim. E aí entra a proteção cardiovascular, né? Que o que mais mata mulheres no climatério são os eventos cardiovasculares. A terapia de reposição hormonal, se você tem um cardio saudável previamente, né? Então isso é importante. Ela é fator de proteção se você inicia a terapia na janela de oportunidades, nos primeiros 7 a 10 anos da transição. Então, eu falo, teu risco de morrer de infarto geral, né? Sem considerar a história familiar, teu risco de morrer de infarto, de AVC, é maior do que morrer de câncer. E que vida você quer ter? Você quer viver 90, 100 anos sem qualidade de vida? Ou se você pudesse escolher, você viveria um pouco menos, mas com qualidade de vida? Porque é isso, qualidade de vida. E eu queria te perguntar mais uma coisa, e tua cognição, como anda? Gente, eu fiz muitas coisas loucas, assim, em relação a isso. Eu tenho ainda, às vezes,
alguma falha cognitiva, ou mental cerebral, eu tenho, assim, tinha de esquecer coisas, assim, absurdas, assim, sabe? Do dia a dia. Uma vez eu fui pedir uma pizza e era pizza calabresa. Aí eu falei, então, tá, a pizza, eu quero aquela pizza, aquela que tem aquelas rodelas, tomate, romano. Telefone. Não é tomate, aquele outro rodela, assim, aquela... E aquilo foi, até que ela falou cabeça, eu falei, isso! Pelo amor de Deus! Ai, não sei o quê. E assim, de esquecer mesmo, Hoje, chave. eu vim de moto porque eu não sei onde eu deixei a chave do meu carro. Dulce, olha, eu já te falei, né? Essa aqui... Terrível. Ela tá terrível. Cada semana ela esquece uma coisa diferente. Eu já fui em consulta em dia errado, ou cheguei na consulta isso é um clássico. 1 hora antes, assim, né? Então, assim... Eu vou fazer um contraponto, assim, nessa história triste que é o climatério, que é a menopausa, né? Mas eu entrei no climatério, não sei nem que idade que foi, Dani. Veja, né? Porque eu sempre usei DIUs, né, como anticoncepção. Quando foi lançado o Mirena, eu fui a primeira usuária de Curitiba de Mirena. E aí eu já não menstruava, né, eu tava em amenorreia. E usei por muito tempo, 47, 48, 49 anos, eu não me lembro. Até lá que eu tirei, porque na época eu tava espetando o fio lá, um negócio assim. E eu tirei o Mirena. Eu falei, bom, vamos ver o que vai dar agora, né? Eu tirei o Mirena e não menstruei mais. Não aconteceu mais nada. Nada aconteceu. Vazio. Nada. Eu pensei, mas se eu tô no climatério, eu não vou sentir... Pra não dizer que eu nunca senti nada na minha vida, um dia eu tava no consultório, no intervalo de consulta, veio uma onda de calor que veio das entranhas, assim. Subiu, assim, fez um vapor no rosto, nas maçãs do rosto, fiquei vermelha. Então transpirou aqui, assim, meu pescoço ficou... Eu passei a mão, assim, ficou todo molhado. Eu comecei a gargalhar no consultório. Minha secretária olhou lá, né, tipo... Tá louca agora essa médica, né? Então é isso, caramba! Eu achei muito engraçado aquele fogacho. Achei muito engraçado. Mas eu pensei assim, cara... Uma vez, é engraçado. Agora, a mulher que vem me dizendo que ela tem vezes por dia, meia dúzia de vezes, 10 vezes, que fica a noite dentro desse troço, eu falei, não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, pelo amor de Deus. Agora eu entendo as pacientes. Mas eu tive aquele único fogacho na minha vida. Mas aí você já começou a TH, você já tratou desde sempre? Eu fiquei muito tempo sem TH. Assim, porque aí tem essa coisa discutível, né? Como eu não tive nenhum climatério. Eu lembro que a gente teve uma conversa eu não tive 3, 4 anos. Eu não tinha nenhum sintoma. Não tive nenhum sintoma. Aí, assim, porque daí tá até uma preguicinha de tratar, porque a gente sabe de todos os benefícios. Mas tem aquela paciente que acha que tá sem sintoma e quando ela começa a tratar, ela vê que ela tinha sintoma. Mas eu acho que também tem muito a ver, assim, com como você lida com as coisas que acontecem. Eu sempre fiz atividade física, né? Eu tenho um perfil, assim, de algo saudável, assim, na minha vida. Mas eu realmente fiquei um tempo sem começar a fazer a reposição, porque, cara, eu sou preguiçosa, eu sou muito preguiçosa, passar gel, transdermo, tomar comprimido, eu esqueço, eu pulo, eu sou a pior paciente que alguém poderia ter na vida. Eu lembro de porque eu não tenho disciplina. Uns 3, 4 anos atrás. Eu não tenho disciplina, é terrível. Mas, assim, tem um contraponto. A gente também recebe mulheres que passaram por essa fase, Exatamente. né? Eu também tenho, como você, 10 anos de climatério, que eu acho que eu tenho, né? Porque eu não sei quando que eu entrei, né? Mas eu acho que eu tenho também 10 anos de climatério. Mas tem aquela mulher que vem pra gente, assim, que tá no climatério e não faz, e não quer fazer reposição. Tem os benefícios ocultos, né? Que ela não sabe, a parte cardiovascular, a parte da osteoporose, osteopenia, a parte da atrofia vaginal. Tem uns benefícios que ela, às vezes, não compreende que tem benefício, porque ela não tem sintomas. A paciente fala pra mim, depois que passou lá 10, 15 anos, e ela chega, acabou a vida sexual, e ela não consegue ter penetração mais. Ou, às vezes, ela nem tem uma vida sexual ativa, mas ela tá com dor na periquita, coitada. E dor pra fazer xixi, apinicamento. Pepeca pinicando o dia inteiro e aqui fica pensando o dia inteiro na pepeca, que não tá certo. E ela fala assim, porque eu nunca tratei. Mas ninguém me contou que isso ia acontecer. Falava que eu não sentia nada e tudo bem. Ninguém me explicou que eu podia ter atrofia. Né? Ai, que dor. Então é exatamente isso que você falou. Às vezes a mulher não faz porque ela não tem sintoma,
Mas existem alguns fatores que mesmo que a mulher nunca tenha tido um fogacho na vida, ela vai sofrer da mesma forma que aquela que sua escandalosamente lá, né? Então, eu sempre falo isso, eu falo, ok, a menopausa com sintoma, ela judia mais, porque ela cria a gente cria uma casca, né? Você cria casca de menopausa, você fica ali de tanto, né, passar por situações. Mas você vai atrás, porque você tá tão louca, tão cheia de coisa, tua vida tá um caos que você vai atrás. Você precisa do tratamento. Pizza de rodela, e aquela que tá ali naquela menopausa mais silenciosa, mais, né, calminha, mais café com leite, ela fica tranquila, ela fala, gente, eu não sinto nada, por que eu vou? E às vezes essa mulher deixa de fazer as consultas periódicas, a ginecologista, fazer os exames, enfim, de rotina, né? E por conta disso, muitas vezes ela acaba sofrendo essas outras questões, essas outras males mais silenciosos, porque ela não tem sintoma. Então, a menopausa, ela é um momento de tratamento e de atualização do nosso corpo, do mesmo jeito para quem tem e para quem não tem sintoma. Isso. E aí, Dani, assim, você era professora do ensino, você não dá mais aula, né? Não. E aí chegou o momento que você entendeu o teu processo, começou a tratar, e falou, e eu preciso falar sobre isso. Então, eu preciso ajudar outras mulheres, porque isso, a intenção do que você faz, do teu trabalho atualmente é essa, né? E aí, como você ajuda outras mulheres? Quando você decidiu fazer isso? Eu decidi que eu procurava e eu não encontrava informações que correspondessem, que pudessem me ajudar diante do momento de vida que eu estava vivendo. Eu falei, gente, já que não tem, eu vou criar um espaço para isso. Vou começar a falar da minha experiência, do que eu vivo, né? Vai aparecer alguém, não é possível que não tenha outra mulher que está passando por isso na mesma idade que eu, enfim, né? E eu criei o perfil, que na verdade tem um nome que não tem muito a ver com menopausa, porque veja, por trás... Eu acho ótimo esse nome. Por trás eu tinha uma intenção de falar sobre menopausa, mas eu ainda não tinha tido coragem para escancarar. Esse nome foi por vergonha, mesmo porque talvez quando você lançou a página, você pensou, quem sou eu, né? Não sou médica, não sou da área da saúde. Como é que eu não vou colocar esse nome e vou cair de pau em cima de mim, né? Eu queria colocar eu menopausa. Aí algumas pessoas que ficam dando aqueles conselhos que a gente nunca perguntou, nunca vai perguntar. Mas como é que você vai falar sobre menopausa? Você não é médica? Porque isso aí é uma... Aí eu pensei, realmente, eu não vou colocar então. Porque eu vou pensar numa coisa. Eu tava com 47. Você precisa falar justamente porque você não é médica. Eu posso falar do eu menopausa, né? E aí eu falei, mas eu tava com 47, vou, né, fazer 50, eu vou colocar antes dos 50 e vou começar a falar de temas relacionados com a idade e tal. Mas no fundo, inconscientemente, eu queria falar sobre menopausa. E aí eu falava de uma coisinha, de outra e tal. E um dia eu falei, cheguei com meu marido e falei, vou começar a falar sobre menopausa, quero levar isso como um trabalho na minha vida, acho que é importante. Eu sofri muito, eu não quero que outras mulheres sofram, que elas se sintam sozinhas, né, sem ter com quem conversar. E vou ver o que vai dar. E aí a coisa começou a crescer e eu comecei a perceber que realmente tinha campo para isso. No começo, quando eu falava de ressecamento vaginal, era um silêncio, assim. Mas sabe aquele silêncio que você ouve o barulho, assim? Que, tipo, meu Deus, ela falou de uma coisa que eu queria falar, mas eu não tenho coragem. E aí eu fui. Lógico, eu estudo, eu leio, eu me informo, eu não trago informações que possam, de forma nenhuma, entrar no campo médico, né? Mas eu falo da minha experiência, de como eu vivo isso, de todas as pautas que envolvem menopausa, né? Porque a gente não é só menopausa, a gente está casada, ou a gente é mãe, ou a gente está vivendo um dilema familiar, ou você está cuidando da tua alimentação, ou você está querendo se vestir bem, você está querendo viver a vida, experimentar, né, as coisas. E aí eu comecei realmente a perceber que tinha campo para isso, assim, que as mulheres começou a ter a resposta positiva. As mulheres queriam ouvir falar sobre isso. Algumas marcas muito antenadas assim com a ideia me procuravam, né? Então eu comecei a trabalhar, comecei a monetizar. Eu tenho assim um propósito muito sério de trabalhar com isso mesmo, de ser isso, né? Um trabalho como outro qualquer, porque eu vejo que há muito espaço para isso. Sim, e pensando em mercado, em mercado, business, é gigantesco, porque é inexplorado ainda. Né? E é necessário essa identificação por pares, essa voz é necessária. Encontrar alguém que tem um estilo de vida parecido com o seu, né? Porque existem
muitas mulheres brasileiras falando sobre menopausa hoje. E vou te fazer uma pergunta que fique bem à vontade para você responder, tá? O que você acha, e hoje a gente vê, não, já falei, já vou emitir minha opinião, devia. Pronto. Mas não, pode. O que você acha, e a gente hoje vê pessoas tratando a menopausa, o dentista, o nutrólogo, o personal da academia, meu Deus do céu, tem tanta gente entrando nessa área, e às vezes a gente recebe uma paciente que recebeu uma receita de um fulano, né? A gente fala, meu Deus, as dosagens, a posologia, a combinação. A gente fala assim, o que leva talvez uma mulher a procurar um profissional não médico? O que você acha dessa invasão, né, desse campo do climatério por outras? Qual que é a tua opinião? Que tá, né? O problema é que assim a abordagem da menopausa é multidisciplinar. Tudo bem, eu tô falando de prescrição, multidisciplinar, mas eu tô falando de medicação, receita. Faz o que você pode fazer por essa mulher, mas enfim. Vamos ver o que você pensa disso. E com certeza muitos já te falaram também pra você, porque meu dentista, porque... O que você acha disso? Eu comecei a falar sobre menopausa em 2019, mais ou menos. Então, assim, eu sou uma das precursoras, né, digamos assim, de perfis no Instagram que começaram a falar sobre isso. Tem muitas mulheres que falam, que começaram também na mesma época que eu. Isso não é à toa, né? Porque a mulherada ficou, ai meu Deus, eu quero falar sobre isso. Então, eu acho que existe essa questão de que menopausa engloba várias questões. Agora, quando você entra numa formulação, né, na questão de manipular, ou na questão de você oferecer para aquela mulher uma dica, alguma coisa que você ouviu dizer, enfim, eu não concordo com isso, eu acho muito perigoso, né? Por exemplo, em relação à alimentação, a mulher na menopausa, ela não pode ter qualquer tipo de dieta, faça jejum lá, ou deixe de comer tal coisa, não sei o quê, porque você tem questões, você tem defasagens no seu corpo importantes, então a sua alimentação precisa estar de acordo com isso. Então, eu vejo assim, que houve um pouco de uma popularização, tá, do tema. Eu entendo o que você fala, entendo muito bem o que você fala. Houve mesmo uma popularização, né? Então, a popularização é muito positiva. O problema é a gente querendo capitalizar... Isso, em cima de informações que nem sempre serão realmente úteis para aquela mulher, porque... vocês como doutoras e que vocês têm mas pacientes... Mas eu acho que o profissional tem em qualquer área, né? Acho que a gente tem que estar atento a isso. Por isso que, né, assim, eu sempre falo, gente, procurem sempre orientação médica, porque o que serve para mim, e eu procuro também não falar como é isso, faça aquilo, porque eu acho que realmente, né, às vezes no desespero uma mulher dessa vai em cima de alguma orientação dessa e pode... Né, e assim, alimente-se de boas fontes também, né? Porque hoje, com a propagação das redes sociais, tem muita informação boa e muita informação ruim. E tem muita gente, desculpa, mas cagando tese, né? Então, vamos nas boas fontes, vamos nas grandes sociedades. Tem muita informação muito boa. Muita. Em vários idiomas. Então, vamos procurar coisa boa pra gente não sair seguindo qualquer dica. Eu vou te dar uma dica que vai mudar a tua vida. Não existe lanche grátis. Não tem dica que vai mudar a tua vida. E assim, eu não consigo nunca terminar tudo que eu queria perguntar, né? E eu acho que a grande mensagem que fica é assim, continue falando. Mulheres, vamos falar sobre menopausa, vamos falar sobre climatério, vamos falar que a pepeca ficou seca, que teve dor, porque a hora que a gente quebra isso e a gente começa a falar, a gente torna a jornada de outras mulheres muito menos dolorosa. Dolorosa em todos os sentidos, literalmente, né? Físico e psíquico, né? Dor física mesmo, dói, né? Dói, né? E assim, ajudar outras mulheres a viver melhor. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente divulga boa informação, vai ter informação ruim também no caminho, mas vamos filtrar e vamos debater o que é informação ruim. A gente ajuda mulheres a viverem com qualidade de vida. Eu acho que essa é a tua função, essa é a minha função, a função é de todo mundo. E aí do personal, do não sei o quê, vamos pensar em ter qualidade de vida, porque eu acho que a gente merece viver bem, porque a gente vai viver muito. Então... E o que a gente faz hoje aqui, a gente abre caminho para as futuras gerações, né? Para as nossas filhas, para as mulheres das gerações anteriores às nossas, poderem experimentar essa fase que vai chegar para todas nós de uma forma diferente.
É isso, Sim. eu acho que essa é a grande missão. Então, vamos sim falar sobre menopausa, continue falando sobre menopausa, Eu vou continuar, sobre eu amo. você, sobre a tua experiência, porque isso ajuda outras mulheres a ter mais qualidade de vida. E essa é a nossa grande função. Obrigada. Obrigada a você. Eu acho que a foi um gente vai se prazer, encontrar de Dani. novo, você vai ter que voltar, porque eu quero conversar um pouquinho mais, aprofundar algumas coisas. Será um prazer, gente. Menopausa é uma causa, estou numa causa de vida, assim, pra mim. É muito, muito forte mesmo. Isso, mas é a tua causa de vida daqui até o fim. Até né? o fim. Você vai continuar nesse navio, você vai continuar E vivendo que nisso. dure muito. E que dure muito. E bem, né? Obrigada, gente. E é isso, meninas. Falem sobre, conversem, discutam, queiram qualidade de vida, queiram viver bem. Ponto. Não aceitem qualquer informação quando falem que você não pode, que você é assim mesmo, ou não acha que está vivendo isso sozinha. Você não está vivendo isso sozinha. Não precisa sofrer na menopausa. Exato. Vamos deixar, não precisa passar por tudo que a Dani passou, né? Não. Procure um bom médico que saiba te dar orientação. E boas amigas também, que isso ajuda muito, né? E bons vinhos também, e bons que ajuda vinhos, porque muito. isso vai ajudar a passar pelo processo, mesmo com enxaqueca, às vezes vai dar todo dia. Se você está interessado em ver mais sobre isso, conversar mais, papo reto, papo entre pepecas, você segue a gente, curte, mostra para uma amiga, você pode ajudar uma amiga e a gente vai estar aqui toda semana. Um beijo, obrigada, meninas. Tchau. Muito obrigada. Ai, que delícia.